Amados irmãos, amados amigos, a paz do Senhor para todos. Eu resolvi fazer alguns vídeos, postar, dando a minha opinião, mostrando a minha visão do que eu penso, do que eu acho, de um obreiro, de alguém que se dedica à causa do Mestre, alguém que deseja trabalhar para o Senhor. E eu queria fazer uma reflexão na palavra de Deus, observando aquele versículo que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 2:15, se não me foge da memória. Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então eu queria fazer uma reflexão nesta oportunidade, baseando-me nesse versículo e olhando um texto do Velho Testamento para fazer uma aplicação, ok? Eu gostaria de usar o texto do capítulo 24 do Gênesis, quando Abraão ele manda Eliezer ir buscar uma noiva para o seu filho Isaque. E eu quero usar a vida de Abraão e a vida de Isaque e fazer uma ilustração com a vida de um obreiro, um servo de Deus. Quero aqui aprender e também passar com os irmãos algumas lições desse texto. A cada dia que passa, nós temos visto, temos conhecido muitos exemplos negativos, pessoas se dizendo obreiros do Senhor, se graduando logo apóstolo, bispo. Pastor hoje já não é mais lá essas coisas, é de bispo para cima. É o bispo, é o apóstolo, é a presbítera, é a bispa. Nós sabemos que não existe bispa. No grego não tem bispa. E nunca é conhecida a apóstola, mas já tem. Então, no nosso país, o Brasil, que infelizmente é muito influenciado pela teologia norte-americana, a cada dia que passa está surgindo mais e mais coisas estranhas no meio do povo de Deus. E é importante que nós dissertemos, é importante que nós façamos as nossas observações. A gente que foi chamado para o trabalho do Senhor, nós que fomos chamados, temos ralado, temos pagado um preço. É importante que nós expressemos a nossa opinião a respeito da obra do Senhor, baseando-nos na palavra de Deus. E é isso que eu quero fazer aqui, nesse momento, nessa oportunidade. Eu quero usar esse texto de Gênesis 24, quando Abraão manda Eliezer ir buscar uma esposa para Isaque, e aqui fazer uma aplicação na nossa visão de um obreiro aprovado. Quais são as características de um obreiro aprovado na obra de Deus? Quais são então as características? Como conhecer que um obreiro é verdadeiramente um obreiro aprovado pelo Senhor? O versículo 2 diz assim, Gênesis 24, versículo 2: disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Esse versículo me mostra uma característica de um obreiro aprovado. Um obreiro aprovado é alguém que tem procedência. Ele era o servo mais antigo da casa de Abraão e que governava tudo de Abraão, ou seja, era alguém de muita confiança. Era alguém em quem Abraão confiava.
Este obreiro tinha, este servo tinha essa qualidade, ele tinha procedência. Hoje em dia, nos nossos dias, é muito difícil chegar a um obreiro de procedência. Digo com maturidade e de confiança. Existe uma migração de igreja para igreja, de obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, e etc, etc. E na sua maioria são obreiros que não têm procedência, nem procedência e nem confiança. São obreiros sem uma recomendação. São obreiros que o pastor se viu livre quando ele resolveu sair. Isso é lamentável, mas é uma verdade. A segunda característica de um obreiro aprovado, que eu encontro aqui nesse texto de Gênesis 24, está no versículo 4, que diz assim: disse Abraão a Eliezer: mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Qual é aqui a característica que eu aprendo de um obreiro aprovado neste versículo? Um obreiro aprovado é alguém enviado. Nunca é alguém que se auto-enviou, se auto-intitulou. Não. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, porque Deus me chamou para a sua obra, sem ter nenhum merecimento. Mas agradeço a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Moacir Balutim, que foi quem me deu uma oportunidade, uma honra de trabalhar para o Senhor. Deus seja louvado na vida do meu pastor, que me enviou, que me confiou a responsabilidade de iniciar um trabalho aqui em Fortaleza, estado do Ceará. Um obreiro aprovado tem essa característica, tem essa qualidade. Ele é enviado, ou ele foi enviado, ele não se auto-enviou. Hoje nós vemos uma porção de obreiros abrindo trabalho. Se pergunta de onde ele veio, quem o enviou, quem o consagrou. Ele não tem nada, não tem um histórico espiritual, não tem um histórico eclesiástico, surgiu do nada, caiu de paraquedas. Lamentavelmente, tais pessoas não são obreiros aprovados para o Senhor. Uma terceira qualidade, uma terceira característica de um obreiro chamado por Deus, de um obreiro aprovado por Deus, eu encontro aqui em Gênesis, capítulo 24, e o versículo 10, diz assim: e o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Eu encontro aqui mais uma qualidade, mais uma característica de um obreiro aprovado por Deus. Ele é um homem, um servo submisso. Eliezer, quando recebeu a incumbência de seu senhor para ir buscar uma noiva para seu filho, filho de seu senhor, filho de Abraão, Isaque, a Bíblia diz: e o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu. Obedeceu logo a Abraão e foi para a Mesopotâmia, para a terra de onde tinha vindo o seu senhor Abraão. Obedeceu com toda alegria e prazer. Esta é uma característica de um obreiro aprovado por Deus, é um homem submisso. Na verdade, claro, existe muitas exceções, claro que existem, mas uma boa parte dos obreiros que estão migrando de igreja para igreja são obreiros insubmissos, são obreiros que não querem obedecer, são obreiros que não querem se sentar para aprender, são obreiros que querem estar sobre a mira dos holofotes, pregando, ensinando, mas nunca se sentam para aprender. Lamentavelmente, muitos, não todos, claro, tem as exceções, mas uma boa parte dessas pessoas que vivem migrando são pessoas que não se contentam em se sentar para aprender. Daí nós estarmos vendo aí um grande
destroço no meio cristão, no meio evangélico. As igrejas evangélicas têm perdido muito com esse comportamento de muitos obreiros que não têm a chamada e a aprovação de Deus. Eu aqui aprendo um pensamento que alguém disse: quem não aprende a ser liderado nunca aprenderá a liderar. Esta frase alguém disse: quem não aprende a ser liderado nunca aprenderá a liderar. E isso é uma verdade. O versículo 10 ainda nos ensina uma outra característica de um obreiro aprovado por Deus. Pois o versículo diz assim, versículo 10, parte B: levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia. O que eu aprendo aqui? Qual é a característica de um obreiro aprovado que esse versículo me dá? Ele era um obreiro que sabia para onde devia ir. Que coisa maravilhosa! Um obreiro aprovado por Deus é alguém, glória a Deus, é alguém que sabe o que deve fazer, é alguém que sabe como deve fazer. Louvado seja Deus. Um obreiro aprovado, um obreiro capacitado é aquele que tem facilidade de aprender o que tem de fazer. Quando Abraão disse: vá para a Mesopotâmia, de imediato o servo Eliezer pegou 10 camelos e outros criados e viajou rumo à Mesopotâmia. Ele sabia para onde deveria ir. Que tipo de obreiros somos nós? Temos nós, porventura, sabido para onde devemos ir, o que devemos fazer, o que devemos ensinar e pregar? É uma hora de nós refletirmos. Os versículos 12 ao 14 dizem assim: e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber a teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência